Ela achou que começar no maior hospital do país seria difícil, mas não sabia que seria humilhante. Logo no primeiro dia, um médico arrogante a desmoraliza diante de todos, sem nem olhar em seus olhos. Sem jaleco, sem voz, sem chance de defesa, ela é tratada como uma intrusa. O que ele não sabia é que essa garota do interior estava prestes a virar o jogo. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O sol brilhava forte sobre São Paulo quando Gabriela Duarte desceu do ônibus com sua mala de rodinhas, a bolsa a tiracolo e o coração acelerado. Depois de 8 horas de viagem desde Poços de Caldas, sua cidade natal no interior de Minas Gerais, finalmente estava na capital paulista. Aos 24 anos, recém-formada em enfermagem com notas exemplares, ela havia conquistado uma vaga de estágio no prestigioso Instituto Cardiotorácico de São Paulo, um dos maiores centros de excelência em cardiologia da América Latina. É agora ou nunca, pensou ela, ajeitando o cabelo cacheado castanho que insistia em cair sobre seus olhos. Desde pequena, Gabriela sonhava em trabalhar na área da saúde. Cresceu vendo o único posto de saúde de sua cidade sempre lotado, com poucos profissionais para atender a população. Seu pai, seu Antônio, vendia verduras na feira para sustentar a família depois que sua mãe, Dona Luísa, precisou parar de trabalhar por problemas de saúde. Foi justamente a condição cardíaca da mãe que despertou em Gabriela o interesse pela cardiologia. O táxi parou em frente a um prédio de vidro espelhado na Avenida Paulista. O Instituto Cardiotorácico se erguia imponente, com suas 15 andares de tecnologia de ponta, médicos renomados e pacientes da elite brasileira e internacional. Gabriela pagou a corrida com as economias que guardara durante meses e respirou fundo. Sua tia Márcia, irmã de sua mãe, havia lhe oferecido um quartinho nos fundos de sua casa em Santo Amaro, bairro distante do centro, mas que significava economia vital para quem vivia com bolsa de estágio. Bem-vinda ao Instituto Cardiotorácico. Como posso ajudar? A recepcionista, uma mulher de cabelos perfeitamente alinhados e maquiagem impecável, olhou Gabriela de cima a baixo, notando suas roupas simples e o sotaque do interior quando ela se apresentou. Bom dia, sou Gabriela Duarte, a nova estagiária de enfermagem. Começo hoje. A recepcionista verificou uma lista em seu computador, ergueu as sobrancelhas bem delineadas e acenou para que Gabriela aguardasse. Minutos depois, uma mulher de meia-idade com jaleco branco impecável e crachá que a identificava como supervisora de enfermagem surgiu. Você deve ser a mineira do programa de estágio. Sou Luciana Prado, responsável pelos enfermeiros do Instituto. Venha comigo. O Dr. Cardoso está esperando para as orientações iniciais. Enquanto caminhavam pelos corredores esterilizados, Gabriela observava tudo com fascínio. Os equipamentos de última geração, os médicos apressados, os quartos privativos que mais pareciam suítes de hotel. Era um mundo completamente diferente do pequeno hospital municipal de sua cidade. Chegou atrasada. A voz grave e autoritária veio de um homem alto, de porte atlético e olhos intensamente azuis, contrastando com a pele morena e os cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas. De jaleco branco impecável e estetoscópio ao redor do pescoço, ele não olhou diretamente para Gabriela, mantendo os olhos fixos no prontuário que segurava. Dr. Rafael Cardoso, diretor da Unidade de Cardiologia e seu supervisor direto, apresentou Luciana, antes de se retirar rapidamente. Desculpe, doutor, o ônibus. Gabriela começou a explicar, mas foi interrompida. Não me interessa. Regra número 1. Pontualidade é questão de vida ou eliminação. Aqui minutos fazem diferença. Ele finalmente ergueu os olhos do prontuário, encarando-a. Onde está seu jaleco e seu estetoscópio? Gabriela sentiu o sangue gelar. Seu jaleco estava na mala e o estetoscópio. Havia esquecido na casa da tia na correria da manhã. Esqueci o estetoscópio, mas o jaleco está aqui, ela respondeu, tentando manter a compostura. Dr. Rafael a estudou por alguns segundos. Esquecimentos também podem significar eliminações neste hospital. Aqui não é a faculdade do interior, senhorita Duarte. Somos referência nacional.
A frieza do médico era palpável, sem mais palavras. Ele entregou a ela uma pasta com documentos e um cronograma. Estude esses protocolos até amanhã. Quero que conheça cada procedimento antes de pisar na UTI e providencie seu material completo. Durante a primeira semana, Gabriela descobriu que Dr. Rafael Cardoso era conhecido como Coração de Gelo entre os funcionários, não apenas pela sua especialidade médica, mas principalmente pelo seu temperamento. Aos 40 anos, era considerado um dos melhores cardiologistas do país, com técnicas inovadoras e uma taxa de sucesso impressionante em cirurgias de alto risco. No entanto, sua fama de exigente e distante o precedia. Não leve para o lado pessoal, comentou Juliana, outra enfermeira estagiária que trabalhava há mais tempo no instituto. Dizem que ele era diferente antes. Houve um caso com a irmã dele, algo que ninguém comenta abertamente. Que caso? Não sei detalhes. O que se sabe é que ele tem um irmão com quem não fala há anos. E a irmã teve um problema sério quando ele estava no exterior fazendo especialização. Desde então, é essa fortaleza que você vê. A rotina era exaustiva. Gabriela acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao instituto e só voltava para casa depois das 19 horas. Nas primeiras semanas, suas atribuições eram basicamente acompanhar os enfermeiros mais experientes, organizar prontuários e assistir a alguns procedimentos à distância. Uma manhã, enquanto observava Dr. Rafael em uma consulta, o médico a chamou inesperadamente. Senhorita Duarte, venha aqui. O que você acha desse eletrocardiograma? Gabriela sentiu todos os olhares da sala voltados para ela. Com as mãos ligeiramente trêmulas, aproximou-se e analisou o exame. Parece haver uma elevação no segmento ST, nas derivações V1 a V4, sugestivo de infarto agudo do miocárdio na parede anterior, doutor. Um silêncio tenso se instalou. Dr. Rafael ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a resposta precisa. Correto. E qual seria o procedimento imediato? Administração de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, além de analgésicos. Preparação para angioplastia primária, se disponível, ou terapia trombolítica, se não for possível realizar a intervenção percutânea em tempo hábil. Um quase imperceptível movimento nos lábios do médico poderia ter sido confundido com um sorriso, mas foi tão breve que Gabriela achou que tinha imaginado. Pelo menos estudou o material que entreguei. Bom, aquele pequeno momento de aprovação foi suficiente para que Gabriela se sentisse mais confiante. Talvez com trabalho duro e dedicação, conseguiria conquistar o respeito do exigente Dr. Cardoso. No mesmo dia, enquanto organizava materiais na sala de medicação, Gabriela ouviu uma voz feminina elegante e autoritária. Rafael, precisamos conversar sobre o jantar beneficente. Uma mulher alta, esbelta, de cabelos loiros perfeitamente escovados e roupas de grife entrou na sala. Carregava uma bolsa de marca famosa e tinha um ar de quem estava acostumada a dar ordens e ser obedecida. Helena, estou ocupado agora. Ah. Voz do médico soou cansada, como se aquela fosse uma conversa recorrente e indesejada. Sempre está. Os organizadores precisam saber se compareceremos juntos. Você sabe como isso é importante para a imagem do Instituto. Gabriela tentou se tornar invisível, organizando discretamente os medicamentos. Quem é você? A mulher finalmente notou sua presença. Gabriela Duarte, estagiária de enfermagem. Mais uma das suas pupilas, Rafael. O tom era de desdém. Espero que esta dure mais que a última. Dr. Rafael parecia desconfortável. Helena, não aqui. Tudo bem, conversamos em casa. A mulher ajeitou a bolsa no ombro e saiu, deixando no ar um perfume caro e uma atmosfera tensa. Mais tarde, Juliana explicou a Gabriela. Aquela é a doutora Helena Vasconcelos, dermatologista e esposa do Dr. Rafael. Quer dizer, ex-esposa na prática, mas oficialmente ainda são casados. É filha do Dr. Vasconcelos, um dos fundadores do Instituto. Eles parecem tensos. Casamento de aparências. Todo mundo sabe que não vivem mais juntos, mas mantém as aparências por questões sociais e financeiras. O pai dela tem muita influência no conselho diretor.
As semanas passavam e Gabriela começava a entender melhor as complexas relações dentro do instituto. Dr. Rafael continuava exigente e distante, mas aos poucos ela notava pequenas mudanças em sua atitude. Um aceno de aprovação aqui, uma pergunta mais elaborada ali, como se estivesse testando constantemente os limites do conhecimento dela. Um dia, enquanto acompanhava a ronda matinal, o alarme da UTI disparou. Um paciente em pós-operatório de revascularização do miocárdio apresentava arritmia severa. Dr. Rafael correu para o leito, com Gabriela logo atrás. Fibrilação. Ventricular. Prepare o desfibrilador, ordenou o médico enquanto verificava rapidamente os sinais vitais do paciente. A equipe de enfermagem se mobilizou, mas por algum motivo o desfibrilador não estava funcionando corretamente. Parada cardiorrespiratória, anunciou um dos médicos residentes. Sem hesitar, Dr. Rafael iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Duarte, continue as compressões enquanto verifico o desfibrilador. Gabriela assumiu as compressões torácicas, mantendo o ritmo preciso que havia treinado inúmeras vezes na faculdade, mas nunca aplicado em uma situação real. Seus braços doíam. O suor escorria por sua testa, mas ela mantinha a concentração total, contando mentalmente cada compressão. Desfibrilador funcionando, afaste-se, ordenou o Dr. Rafael após ajustar o equipamento. A descarga elétrica foi aplicada sem resultado. Mais um ciclo de compressões, mais uma descarga. Na terceira tentativa, finalmente o monitor cardíaco mostrou o retorno de um ritmo sinusal. Estabilizou, anunciou. Dr. Rafael, visivelmente aliviado. Bom trabalho, equipe. Quando o momento crítico passou e o paciente estava estável, Dr. Rafael encontrou Gabriela na sala dos enfermeiros, onde ela tentava recuperar o fôlego depois da intensa atividade. Suas compressões estavam no ritmo e profundidade corretos, disse ele, sem qualquer inflexão especial na voz, como se estivesse comentando o clima. Muitos profissionais com anos de experiência falham nisso. Não era exatamente um elogio caloroso, mas vindo do coração de gelo, aquelas palavras tinham um peso enorme. Obrigada, doutor. Fizemos o que era necessário. Ele a observou por um momento, como se estivesse reavaliando algo. Você está no instituto há quanto tempo? 1 mês e 2 semanas, doutor. Ele assentiu levemente. Há uma apresentação de caso clínico na próxima semana. Gostaria que você participasse da equipe que vai preparar o material. Aquilo era inesperado. Geralmente apenas residentes e enfermeiros seniores participavam dessas apresentações. Mas sou apenas estagiária. Está questionando minha decisão? Não, senhor. Será uma honra. Quando ele saiu, Juliana se aproximou, incrédula. O que você fez? O Cardoso nunca convida estagiários para as apresentações de casos. Gabriela não sabia explicar. Talvez fosse apenas uma coincidência. Ou talvez algo estivesse mudando na dinâmica entre ela e o distante Dr. Cardoso. De qualquer forma, aquela seria uma oportunidade de ouro para mostrar seu valor e, quem sabe, garantir uma posição permanente no instituto após o estágio. O que Gabriela não imaginava é que aquela apresentação de caso clínico seria apenas o início de uma jornada que transformaria completamente sua vida e a do enigmático cardiologista. Por trás daquele olhar gélido e daquela postura inabalável, existia um homem com cicatrizes profundas que ela estava prestes a descobrir. Naquela noite, voltando para casa no ônibus lotado, Gabriela pensou em sua mãe. Estou conseguindo, mãe. Aos poucos, mas estou. E pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, sentiu que realmente pertencia àquele lugar, àquela equipe, àquela vida que havia escolhido para si. Os dias que se seguiram foram de intenso trabalho. Gabriela dividia seu tempo entre as atividades regulares do estágio e a preparação para a apresentação do caso clínico. Dr. Rafael havia selecionado um caso complexo. Um paciente de 62 anos com miocardiopatia hipertrófica que passou por um procedimento inovador de ablação septal alcoólica, uma alternativa menos invasiva à cirurgia tradicional. Quero uma apresentação completa, com revisão de literatura, comparativo de técnicas e análise dos resultados em 6 meses, explicou o Dr. Rafael durante a primeira reunião da equipe,
composta por 2 residentes, um enfermeiro sênior e, surpreendentemente, Gabriela. A jovem enfermeira passava horas após seu turno regular na biblioteca do Instituto, estudando artigos científicos e protocolos. Muitas noites, voltava para o quartinho na casa da tia Márcia, apenas para dormir algumas horas antes de recomeçar a rotina exaustiva. Uma tarde, enquanto trabalhava na apresentação na sala dos residentes, já quase vazia àquela hora, Gabriela foi surpreendida pela presença de Dr. Rafael. Ainda aqui, senhorita Duarte. Estou finalizando a revisão bibliográfica para a apresentação. Doutor, respondeu ela, tentando disfarçar o cansaço nos olhos. O médico aproximou-se, observando as anotações meticulosas e os artigos científicos sublinhados, espalhados sobre a mesa. Você encontrou o estudo multicêntrico europeu? Tem dados relevantes para nosso caso. Sim, doutor. Inclusive notei que os resultados deles diferem em alguns pontos dos estudos americanos, principalmente quanto aos critérios de seleção de pacientes. Rafael ergueu as sobrancelhas, genuinamente impressionado. Puxou uma cadeira e sentou-se à frente de Gabriela. Mostre-me o que encontrou. Durante quase 1 hora, eles discutiram os detalhes técnicos do procedimento, as diferenças entre protocolos internacionais e as particularidades do caso que apresentariam. Que era a primeira vez que conversavam como colegas, sem a habitual frieza e distância profissional que Dr. Rafael mantinha. Por que escolheu cardiologia? Perguntou ele de repente, em um raro momento de curiosidade pessoal. Gabriela hesitou surpresa com a pergunta. Minha mãe tem uma condição cardíaca. Cresci vendo como o acesso limitado a especialistas afetava sua qualidade de vida. No interior, às vezes, esperávamos meses por uma consulta com um cardiologista. E isso a motivou a vir para São Paulo? Sim. Quero aprender com os melhores para um dia poder retornar e fazer a diferença por lá. Rafael a observou com um olhar diferente, como se estivesse vendo-a verdadeiramente pela primeira vez. Nobre, mas ingênuo, comentou voltando ao seu tom habitual. A realidade da saúde no Brasil é bem mais complexa que isso. Sei que é, doutor. Mas alguém precisa tentar mudar as coisas, mesmo que seja difícil. Um quase imperceptível sorriso surgiu no canto dos lábios do médico. Essa determinação pode ser útil. Continue com o bom trabalho na apresentação. Quando ele saiu, Gabriela percebeu que seu coração batia acelerado. Havia algo enigmático naquele homem que a intrigava e, ao mesmo tempo, a intimidava. No dia seguinte, a equipe se reuniu para um ensaio da apresentação. Rafael observava tudo com olhar crítico, fazendo anotações e ocasionalmente interrompendo para correções. Sua parte está consistente, Duarte, comentou quando terminaram. Mas precisa trabalhar na postura. Mantenha contato visual com a audiência. Sua voz é firme, use isso a seu favor. Sim, doutor. E outra coisa, acrescentou ele, entregando-lhe um pequeno estojo. Não pode se dar ao luxo de esquecer seu equipamento novamente. Gabriela abriu o estojo, encontrando um estetoscópio novo, de alta qualidade, daqueles que custavam mais do que seu salário de estagiária. Doutor, eu não posso aceitar. Não é um presente. É uma ferramenta de trabalho, respondeu ele secamente. Considere um investimento do Instituto em sua formação. A notícia de que uma simples estagiária havia recebido um estetoscópio de Dr. Rafael espalhou-se rapidamente pelos corredores do Instituto, alimentando os primeiros rumores. Dizem que ele nunca deu nem bom dia para as estagiárias anteriores. Quanto mais presentes, comentou Juliana. Você deve ter realmente impressionado o coração de gelo. Não é um presente, insistiu Gabriela. É apenas equipamento de trabalho. Mas ela própria não conseguia deixar de se sentir especial, mesmo sabendo que estava projetando sentimentos onde provavelmente não havia nada além de reconhecimento profissional. A apresentação do caso clínico foi realizada para uma plateia de médicos, residentes e enfermeiros do Instituto. Dr. Rafael introduziu o caso e depois passou a palavra para sua equipe. Quando chegou a vez de Gabriela, ela sentiu o nervosismo inicial, mas logo ganhou confiança ao expor os dados que havia estudado tão meticulosamente. Ao final, receberam elogios dos presentes, incluindo da doutora Sônia Mendonça, diretora-geral do Instituto,
Uma mulher severa que raramente distribuía aprovações. Excelente trabalho. Dr. Cardoso, sua equipe está de parabéns, especialmente... Ela consultou suas anotações. Senhorita Duarte, impressionante domínio do tema para uma estagiária. Durante o coquetel que se seguiu à apresentação, Gabriela encontrava-se em um canto, ainda processando a adrenalina do evento, quando Helena Vasconcelos aproximou-se. Então você é a nova protegida de Rafael, disse ela, avaliando Gabriela dos pés à cabeça. Interessante. Apenas fiz meu trabalho, doutora. Claro que fez. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Rafael sempre teve um instinto para identificar talentos, especialmente femininos e jovens. Antes que Gabriela pudesse responder, Dr. Rafael apareceu ao lado delas. Helena, vejo que conheceu nossa promissora estagiária. Estávamos tendo uma conversa fascinante, respondeu ela, com falsa cordialidade. Devemos ir? O jantar com os Monteiro está marcado para as 9. Rafael parecia desconfortável. Você pode ir na frente. Tenho alguns assuntos pendentes aqui. Como sempre, retrucou Helena, antes de se afastar elegantemente. Não dê atenção a comentários desnecessários, disse Rafael para Gabriela, assim que Helena estava longe o suficiente. Sua apresentação hoje foi excelente. Continue assim, e terá um futuro brilhante no instituto. Aquelas palavras significavam mais para Gabriela do que ela gostaria de admitir. Havia algo na aprovação de Rafael que a tocava profundamente. Nas semanas seguintes, Gabriela passou a ser designada mais frequentemente para assistir Dr. Rafael em procedimentos. Trabalhavam bem juntos. Ela antecipava suas necessidades, conhecia suas preferências de materiais e protocolos, e gradualmente tornou-se uma presença constante e valorizada em sua equipe. Os rumores, no entanto, continuavam a crescer, cochichos nos corredores, olhares especulativos no refeitório, comentários velados entre residentes. Dizem que ele pediu especificamente por você na cirurgia de amanhã, comentou Juliana. Isso nunca aconteceu antes. O Cardoso geralmente não se importa com quem está na equipe de enfermagem, desde que sejam competentes. Estão exagerando, respondeu Gabriela, embora sentisse uma pontada de orgulho. É apenas reconhecimento profissional. Mas era inegável que algo havia mudado. Rafael ainda mantinha sua postura profissional e reservada, mas ocasionalmente Gabriela o flagrava observando-a quando achava que ela não estava prestando atenção. Havia também pequenos gestos, um café que ele trazia para ela durante plantões noturnos, uma palavra de incentivo após um procedimento difícil, a maneira como defendia suas observações em reuniões clínicas. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Gabriela encontrou Rafael na garagem do instituto, parado ao lado de seu carro, com expressão preocupada. Algum problema, doutor? Bateria descarregada, aparentemente, respondeu ele, fechando o capô do carro importado. Posso ajudar de alguma forma? A menos que tenha cabos de transferência na bolsa, receio que não. Posso chamar um táxi para o senhor. Já acionei o serviço da concessionária, mas levarão algum tempo para chegar. Um silêncio constrangedor estabeleceu-se entre eles. Era tarde. A garagem estava quase vazia. Mora longe daqui? Perguntou ele finalmente. Em Santo Amaro, na casa da minha tia. Santo Amaro. A essa hora, ele parecia genuinamente preocupado. Como volta para casa normalmente? De ônibus, doutor. Tem uma linha que passa perto do instituto. Rafael consultou o relógio. O último ônibus dessa linha já passou. Vou chamar um motorista para levá-la. Não precisa se incomodar, posso pegar um. Não é incômodo, interrompeu ele. É tarde e não é seguro, insisto. Enquanto aguardavam, conversaram sobre o instituto, casos clínicos e, eventualmente, assuntos mais pessoais. Então seus pais ainda moram em Poços de Caldas? Sim. Meu pai tem uma pequena mercearia no bairro. Minha mãe ajudava antes, mas agora fica mais em casa. Por causa da condição cardíaca? Sim. Ela tem cardiomiopatia dilatada. Está estável com medicação, mas precisa de cuidados constantes. Rafael assentiu, compreensivo. E seus irmãos? Sou filha única. E o senhor? Tem irmãos? A expressão dele fechou-se imediatamente.
Um irmão. Não mantemos contato. Gabriela percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Lembrou-se dos comentários de Juliana sobre a irmã de Rafael e o rompimento com o irmão. Desculpe, não quis ser indiscreta. Não há problema, respondeu ele, embora seu tom indicasse o contrário. Famílias são complicadas às vezes. O motorista chegou logo depois, interrompendo a conversa. Rafael insistiu que Gabriela aceitasse a carona e instruiu o motorista a levá-la com segurança até sua casa. Obrigada, doutor, foi muito gentil da sua parte. É o mínimo. Preciso da minha melhor estagiária descansada para o procedimento de amanhã. Havia um quase sorriso em seus lábios, algo que Gabriela raramente testemunhava. Aquele momento, aquela gentileza inesperada, mudou algo fundamental entre eles. Não era mais apenas uma relação de supervisor e estagiária. Havia um reconhecimento mútuo, um respeito que transcendia as formalidades do instituto. No dia seguinte, quando se encontraram na sala de preparação para a cirurgia, havia uma nova qualidade em suas interações, uma consciência, uma atenção, como se ambos estivessem mais sintonizados um com o outro. Durante o procedimento, trabalharam em perfeita sintonia. Gabriela antecipava cada movimento de Rafael, cada instrumento necessário, cada passo do protocolo. Era como uma dança cuidadosamente coreografada, onde cada participante conhecia exatamente seu papel. Excelente trabalho hoje, comentou ele ao final enquanto lavavam as mãos lado a lado. Você tem um dom natural para isso. Aprendi com um bom professor, respondeu ela, sentindo o calor subir ao rosto. Por um breve momento, seus olhares se encontraram no reflexo do espelho, o dele, geralmente frio e distante, agora com uma intensidade diferente, o dela, cheio de admiração e algo mais que não ousava nomear. O momento foi interrompido pela entrada de outro médico na sala. Rafael, temos o evento beneficente na próxima semana. Helena está perguntando sobre os detalhes da sua apresentação. Já enviei tudo para o comitê organizador, respondeu ele, voltando à sua habitual formalidade. Não é só isso. Ela quer saber sobre os arranjos sociais mesa acompanhantes. Diga-lhe que tratarei disso diretamente com ela. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael parecia desconfortável. O evento beneficente é uma tradição anual do Instituto, explicou ele. Arrecadamos fundos para programas sociais de cardiologia. Parece importante. É, na verdade. Ele hesitou, como se estivesse considerando suas próximas palavras com cuidado. Gostaria que você participasse da equipe de apresentação do projeto de prevenção em comunidades carentes. Gabriela ficou surpresa. Eu? Mas normalmente não são os residentes que participam desses eventos? Sim, mas você tem experiência prática com as realidades da saúde no interior. Sua perspectiva seria valiosa. Era um convite profissional, mas ambos sabiam que significava mais. Era uma quebra de protocolo, uma aproximação, um reconhecimento. Seria uma honra, doutor. Rafael, disse ele de repente, quando estivermos fora do centro cirúrgico, pode me chamar de Rafael. Foi a primeira vez que ele ofereceu essa informalidade a qualquer estagiário. Para Gabriela, aquilo representava um marco, uma mudança significativa na dinâmica entre eles. Naquela noite, voltando para casa no carro enviado novamente por Rafael, Gabriela permitiu-se, pela primeira vez, admitir o que estava acontecendo. Estava desenvolvendo sentimentos pelo doutor Rafael Cardoso, o temido coração de gelo. E ainda mais surpreendente, havia indícios de que esses sentimentos poderiam não ser completamente unilaterais. A ideia a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Ela sabia dos riscos, para sua carreira, para sua reputação, para seu coração. Rafael era seu supervisor, tecnicamente ainda casado, com um histórico complicado e muitos anos mais velho que ela. Tudo indicava que deveria manter distância, focar em seu desenvolvimento profissional, ignorar as emoções crescentes. Mas, enquanto observava as luzes de São Paulo pela janela do carro, Gabriela sabia que já era tarde demais para voltar atrás. Algo havia começado entre eles, algo sutil, não declarado, talvez nem mesmo reconhecido conscientemente por ambos, mas inegavelmente presente.
O evento beneficente seria em uma semana. E algo lhe dizia que seria muito mais do que uma simples apresentação profissional. Durante a semana que antecedeu o evento beneficente, Gabriela e Rafael trabalharam juntos no projeto de prevenção de doenças cardíacas em comunidades carentes. O que começou como reuniões formais na sala de conferências logo se transformou em sessões de trabalho mais descontraídas no escritório particular dele, muitas vezes avançando noite adentro, com jantares pedidos de restaurantes próximos e discussões que extrapolavam o âmbito profissional. Você realmente acredita que pode mudar o sistema de saúde voltando para a sua cidade? Perguntou Rafael em uma dessas noites, enquanto revisavam estatísticas sobre hipertensão em áreas rurais. Não sozinha, claro, respondeu Gabriela, tirando os óculos de leitura que usava apenas quando estava cansada. Mas acredito que cada profissional comprometido faz diferença. Admiro seu idealismo. Eu também já fui assim. O que mudou? Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse o quanto deveria revelar. A realidade. Perceber que, às vezes, não importa o quanto você se esforce, algumas coisas estão além do seu controle. Havia amargura em sua voz, uma dor antiga que Gabriela começava a perceber em pequenos comentários, em expressões fugazes, em silêncios prolongados. É por isso que você escolheu a cardiologia? Para ter controle? Ele a olhou com surpresa. Perspicaz, sim, de certa forma. Um coração é complexo, mas segue regras, padrões. Há uma lógica mesmo nas anomalias. Diferente das pessoas. Exatamente. E ainda assim, continuou ela, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento, ainda perdemos pacientes. Sim, mas pelo menos sabemos que fizemos tudo o que a ciência permite. É isso que você se diz quando perde alguém na mesa de cirurgia? A pergunta era ousada, talvez pessoal demais. Por um momento, Gabriela temeu ter cruzado uma linha. Mas Rafael não se fechou. Não. O que eu me digo é que tentarei ser melhor da próxima vez. Ele fez uma pausa. Foi o que prometi a mim mesmo depois da minha irmã. Era a primeira vez que ele mencionava a irmã diretamente. Gabriela manteve-se em silêncio, dando-lhe espaço para continuar se quisesse. Ana tinha uma condição congênita. Eu estava na Alemanha fazendo especialização quando ela precisou de uma cirurgia de emergência. Meu irmão Tiago me ligou, mas eu estava em uma conferência importante. Disse que pegaria o próximo voo. Sua voz falhou levemente. O próximo voo foi tarde demais. Sinto muito, murmurou Gabriela, resistindo ao impulso de tocar sua mão. Tiago nunca me perdoou. Disse que eu sempre priorizei minha carreira em detrimento da família. Talvez ele estivesse certo. Rafael deu um sorriso amargo. Irônico que agora eu seja um dos melhores cardiologistas do país, não? Você não poderia saber. Eu era médico. Deveria ter sabido. Aquela confissão mudou algo entre eles. Gabriela viu, pela primeira vez além da fachada do coração de gelo, viu um homem atormentado pela culpa, dedicando sua vida a salvar outros porque não pôde salvar alguém que amava. Os dias seguintes trouxeram uma nova intimidade, não física, mas emocional. Trabalhavam lado a lado com uma sintonia silenciosa, às vezes passando horas sem falar, apenas compartilhando o mesmo espaço, a mesma missão. Quando o dia do evento beneficente chegou, Gabriela estava nervosa não apenas pela apresentação, mas pelo que aquela noite poderia significar para sua relação com Rafael. A gala aconteceu em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. A nata da sociedade paulistana estava presente. Empresários, políticos, celebridades, todos dispostos a contribuir generosamente com os projetos sociais do Instituto. Cardiotorácico. Gabriela chegou cedo, usando um vestido azul marinho simples, o único traje de gala que conseguiu comprar com seu orçamento apertado. Sentia-se deslocada entre mulheres com joias caras e vestidos de estilistas famosos. Você está linda, disse uma voz atrás dela. Rafael estava impecável em um smoking preto, mais elegante do que nunca. O azul combina com seus olhos. Obrigada, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Estou um pouco nervosa. Vai se sair bem. Conhece o projeto melhor do que qualquer um.
A apresentação ocorreria após o jantar. Enquanto isso, eles circularam separadamente pelo salão. Gabriela notou os olhares curiosos em sua direção. Claramente, muitos se perguntavam quem era aquela jovem desconhecida que participaria da apresentação ao lado do renomado Dr. Cardoso. Helena chegou acompanhada de seus pais, o Dr. Vasconcelos, um dos fundadores do Instituto, e sua esposa, uma senhora elegante, que avaliou Gabriela com um olhar crítico quando foram apresentadas. «Então você é a estagiária que Rafael tanto elogia», comentou Helena, com falsa simpatia. «Espero que sua apresentação esteja à altura das expectativas». «Farei o meu melhor, doutora. Helena, por favor. Somos praticamente colegas agora, não?» O tom condescendente não passou despercebido por Gabriela, mas ela manteve a compostura profissional. A apresentação foi um sucesso. Rafael falou sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, e depois passou a palavra para Gabriela, que compartilhou dados e histórias reais de pacientes de sua cidade natal que poderiam ter sido beneficiados por programas como aquele que estavam propondo. Sua paixão pelo tema, seu conhecimento técnico e sua experiência pessoal conquistaram a audiência. Ao final, receberam aplausos entusiasmados e promessas generosas de doações. «Impressionante, senhorita Duarte», comentou o Dr. Vasconcelos após a apresentação. «Rafael não exagerou sobre seu talento. O Instituto precisa de jovens como você». «Obrigada, senhor. É uma honra trabalhar no Instituto». Enquanto a parte formal do evento se encerrava e a orquestra começava a tocar para a dança, Gabriela sentiu-se mais relaxada. Havia cumprido seu papel com excelência e recebido o reconhecimento de figuras importantes. «Dança comigo?» Rafael estava ao seu lado, estendendo a mão em um convite inesperado. Sua esposa não se importaria?» «Ex-esposa», corrigiu ele baixinho. «E não se importaria. Nosso casamento é apenas no papel há muito tempo». Gabriela hesitou por um momento, ciente dos olhares ao redor, mas aceitou sua mão. Ele a conduziu ao centro do salão, onde outros casais já dançavam ao som de uma música suave. As mãos de Rafael eram firmes e seguras, guiando-a com a mesma precisão que demonstrava na sala de cirurgia. Estavam próximos o suficiente para que ela sentisse sua colônia cara, mas mantendo uma distância respeitosa. «Você causou uma excelente impressão hoje», murmurou ele. Vasconcelos raramente elogia alguém. «Aprendi com o melhor». Ele sorriu, um sorriso genuíno, algo raro de se ver. «Sabe quando você chegou ao Instituto? Achei que não duraria uma semana. Por causa do meu sotaque interiorano, por causa da sua honestidade. Este lugar pode ser implacável com quem não joga o jogo». «E que jogo é esse? Políticas, aparências e hierarquia? Você é autêntica demais para isso tudo». «Isso é um elogio ou uma crítica?» «Definitivamente um elogio». Seus olhos encontraram os dela. «É refrescante». A música mudou para algo mais lento. Rafael a trouxe um pouco mais para perto, ainda profissional, mas com uma intimidade crescente. «Posso perguntar algo pessoal?» disse Gabriela, reunindo coragem. «Pode. Por que ainda mantém o casamento com Helena? Se já acabou há tanto tempo?» Rafael suspirou. «Complicações financeiras, principalmente. O pai dela é um dos maiores investidores do Instituto. Um divórcio poderia afetar isso. E há cláusulas no contrato pré-nupcial que...» «Entendo. Desculpe a indiscrição». «Não é indiscrição. É uma pergunta válida». Ele fez uma pausa. «Na verdade, já iniciei o processo de separação». Gabriela o olhou surpresa. «Desde quando?» «Desde que percebi que existem coisas mais importantes que alianças estratégicas». Havia algo em seu olhar que fez o coração de Gabriela acelerar. Não era uma declaração explícita, mas o subtexto estava lá, pairando entre eles como uma promessa não dita. A dança terminou e eles se separaram relutantemente. O momento foi interrompido por Helena, que se aproximou com expressão tensa. «Rafael, os Monteiro querem discutir a doação para a nova ala pediátrica. Precisamos conversar com eles agora». Ele assentiu. «Claro, Gabriela, nos dá licença». «Certamente». Enquanto Rafael se afastava com Helena, Gabriela notou os olhares e cochichos ao seu redor. Estava claro que a dança não havia passado despercebida e que seria o assunto dos corredores do Instituto na segunda-feira.
Mais tarde, quando a festa já estava terminando, Rafael encontrou-a novamente na varanda do hotel, onde ela havia se refugiado para respirar um pouco de ar fresco. Cansada? Um pouco. Não estou acostumada com esses eventos. Você foi excepcional. Todos estão comentando sobre a jovem enfermeira brilhante do projeto de prevenção. E também estão comentando sobre nós dançando. Rafael não negou. Pessoas sempre comentam. Aprendi a ignorar. Fácil para você que já tem uma carreira estabelecida. Eu sou apenas uma estagiária. Uma estagiária excepcional que em breve terá propostas de trabalho de todos os hospitais de São Paulo. Não sei se quero outros hospitais. Gosto do instituto. Por causa do trabalho? Gabriela reuniu coragem. Não apenas por isso. Seus olhares se encontraram carregados de significados não ditos. Rafael deu um passo em sua direção, mas foram interrompidos por um grupo de médicos que saía para a varanda. Dr. Cardoso, estávamos justamente falando sobre sua apresentação. O momento se perdeu. Rafael foi arrastado para uma conversa profissional e Gabriela decidiu que era hora de partir. Chamou um táxi e se despediu discretamente de alguns colegas. Estava quase na saída quando sentiu uma mão em seu braço. Vai embora sem se despedir? Perguntou Rafael. Você estava ocupado. Não quis interromper. Deixe-me levar você para casa. Não precisa. Já chamei um táxi. Insisto. O caminho até Santo Amaro foi feito em um silêncio carregado de tensão não resolvida. Quando chegaram à casa simples da tia de Gabriela, Rafael estacionou o carro importado, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Obrigada pela carona e por confiar em mim para a apresentação. Gabriela, começou ele usando seu primeiro nome, algo raro. O que está acontecendo entre nós? Não precisa dizer nada, interrompeu ela. Entendo a situação. Você é meu supervisor. Tem uma posição a zelar. Não é isso. Ele parecia estar lutando com as palavras, algo incomum para alguém geralmente tão articulado. É que eu não quero que você seja prejudicada. Os rumores no instituto... Estou acostumada com desafios. Cresci ouvindo que uma menina do interior nunca chegaria a lugar algum. Você não é apenas uma menina do interior. É a profissional mais dedicada que já conheci. O elogio aqueceu seu coração, mas havia uma tristeza subjacente. Ambos sabiam que, independentemente do que sentiam, havia complicações reais, obstáculos concretos. Preciso ir, disse ela finalmente. Minha tia deve estar preocupada. Rafael assentiu. Nos vemos na segunda-feira. Mas antes que ela saísse do carro, ele segurou sua mão levemente. Obrigado por hoje. Por tudo. Aquele simples toque, aquelas palavras aparentemente banais, carregavam um peso enorme. Era um reconhecimento do que estava crescendo entre eles, mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para nomeá-lo. No instituto, na segunda-feira, os rumores corriam soltos. Gabriela sentia os olhares. Ouvia os sussurros que cessavam quando ela se aproximava. Rafael, por outro lado, parecia mais distante que o habitual, formal, profissional, quase frio novamente. Ele está te protegendo, explicou Juliana durante o almoço. Ouvi dizer que a doutora Vasconcelos fez uma cena depois que vocês dançaram. Foi até o pai reclamar. Não fizemos nada de errado. Não importa. Neste lugar, as aparências valem mais que a realidade. À tarde, Gabriela foi chamada à sala da doutora Sônia Mendonça, a diretora-geral. Seu coração disparou. Seria uma repreensão. Uma advertência sobre sua conduta? Senhorita Duarte, começou a diretora, uma mulher severa de meia idade. Sua apresentação no evento beneficente foi muito comentada. Espero que positivamente, doutora. Sem dúvida. Tanto que o conselho diretor está considerando expandir o projeto de prevenção. E gostaria que você integrasse a equipe permanente. Gabriela mal podia acreditar. Seria uma honra imensa. Há apenas uma questão. A diretora a estudou por cima dos óculos. Existem rumores sobre você e o Dr. Cardoso. Doutora, não me interessa sua vida pessoal, senhorita Duarte. O que me interessa é a reputação do instituto. Se você deseja essa posição, precisa manter um comportamento absolutamente profissional. Entendido? Sim, senhora. Ótimo. Dr. Cardoso é um de nossos maiores talentos. Mas tem uma situação pessoal quase complicada. Não queremos escândalos. A mensagem era clara.
Sua oportunidade profissional dependia de manter distância de Rafael. Quando saiu do escritório da diretora, Gabriela sentia-se dividida entre a alegria pela oportunidade profissional e a dor de perceber o que precisaria sacrificar para aproveitá-la. Naquela tarde, Rafael a chamou para seu escritório. Fechou a porta, algo incomum. Ouvi sobre o convite para o projeto permanente. Parabéns. Obrigada. Foi uma surpresa. Merecida, ele hesitou. Imagino que Sônia tenha sido clara sobre as expectativas de conduta. Foi. Entendo. Rafael parecia cansado, mais velho de repente. É o melhor para sua carreira, Gabriela. Aquela formalidade doía mais do que qualquer frieza anterior. Havia uma resignação em sua voz, uma aceitação de que, por mais que existisse algo entre eles, o mundo real, com suas hierarquias, os julgamentos e consequências, impunha limites que talvez fossem insuperáveis. É o que você quer? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Rafael não respondeu imediatamente. Por um longo momento apenas se olharam, cada um vendo no outro o reflexo de sentimentos não expressos, de possibilidades não exploradas. O que eu quero não importa, disse ele finalmente. O que importa é que você tenha a carreira que merece, sem complicações, sem rumores, sem sombras do passado de outra pessoa. Era uma resposta evasiva, mas Gabriela entendeu o que estava nas entrelinhas. Rafael estava disposto a se afastar para não comprometer seu futuro profissional. Era um gesto de proteção, mas também de resignação. A partir de amanhã você trabalhará mais diretamente com a doutora Mônica na equipe do projeto, continuou ele, voltando ao tom profissional. Será uma excelente oportunidade de aprendizado. Gabriela assentiu, engolindo o nó na garganta. Entendo. Quando ela se virou para sair, Rafael a chamou novamente. Gabriela. Sim, doutor. Você merece todas as oportunidades deste mundo. Nunca duvide disso. Aquelas palavras ditas com uma intensidade rara ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. Era um elogio, uma despedida, uma promessa, tudo ao mesmo tempo. Enquanto voltava para casa naquela noite, Gabriela sentiu que algo precioso, algo que mal havia começado a florescer, estava sendo sacrificado no altar das convenções sociais e profissionais. Mas também sabia que Rafael estava certo. Sua carreira estava apenas começando, e ela precisava estabelecer-se por seu próprio mérito, não como a protegida do Dr. Cardoso. O que ela não sabia era que o destino tinha outros planos, e que o afastamento, que parecia definitivo, seria apenas temporário. Uma emergência inesperada estava prestes a mudar tudo novamente. As semanas que se seguiram foram de intenso trabalho para Gabriela. Integrada oficialmente à equipe do projeto de prevenção cardíaca, ela dividia seu tempo entre as atividades no Instituto e visitas a comunidades carentes na periferia de São Paulo, onde realizavam triagens e orientações básicas sobre saúde cardiovascular. O trabalho era gratificante e alinhava-se perfeitamente com seus ideais, mas não podia negar que sentia falta da rotina anterior, especialmente dos momentos compartilhados com Rafael. Embora continuassem a se ver nos corredores e reuniões do Instituto, mantinham uma distância profissional que doía mais do que Gabriela gostaria de admitir. Ele pergunta sobre você, sabia? Você comentou Juliana certa tarde, enquanto almoçavam no refeitório. Quer saber como você está se saindo no projeto. É apenas interesse profissional, respondeu Gabriela, tentando ignorar o calor que sentiu ao ouvir isso. Claro, ironizou a amiga, e eu sou a rainha da Inglaterra. O homem não tirava os olhos de você na reunião geral ontem. Gabriela não respondeu. Tinha notado os olhares de Rafael, assim como percebera que ele parecia mais abatido, mais cansado nas últimas semanas. Diziam que estava trabalhando em ritmo frenético, assumindo casos complexos, passando noites no instituto. Em uma tarde de quarta-feira, enquanto Gabriela organizava materiais para uma palestra educativa que fariam em uma escola no dia seguinte, foi surpreendida pela entrada abrupta de Juliana na sala. Gabi, você precisa vir agora. Emergência na UTI. O que houve? Acidente de carro na Marginal. Várias vítimas chegando. Estão convocando todo mundo. Quando chegaram à UTI, o cenário era de intensa atividade. Médicos, enfermeiros e residentes
Corriam de um lado para outro, atendendo às vítimas que chegavam em sequência. Rafael coordenava tudo com a habitual eficiência, distribuindo ordens precisas e assumindo os casos mais críticos. Duarte, preciso de você aqui, chamou ele ao vê-la. Mulher, 35 anos, trauma torácico com possível tamponamento cardíaco. Sem hesitar, Gabriela posicionou-se ao lado dele, caindo imediatamente na antiga rotina de antecipação e sintonia. A paciente estava em estado grave, com sinais claros de choque cardiogênico. Precisamos drenar o pericárdio, anunciou Rafael após uma rápida avaliação. Prepare o kit de pericardiocentese. Enquanto realizavam o procedimento de emergência, Gabriela notou algo estranho na expressão de Rafael ao olhar para o rosto da paciente. Você a conhece? Perguntou baixinho, enquanto monitoravam os sinais vitais após a drenagem. Meu Deus, murmurou ele, finalmente reconhecendo. É Marina. Quem? Marina Costa, melhor amiga da minha irmã. A revelação foi como um choque. Aquela paciente anônima, vítima de um acidente aleatório, era alguém do passado de Rafael, alguém conectado à história dolorosa de sua irmã. Nas horas seguintes, trabalharam intensamente para estabilizar Marina. O tamponamento cardíaco havia sido resolvido, mas ela ainda apresentava arritmias preocupantes e precisaria de monitoramento constante. Vou ficar com ela esta noite, disse Rafael, quando os demais pacientes já haviam sido encaminhados a outros setores ou hospitais. Você pode ir para casa. Posso ficar também, ofereceu Gabriela. Ajudo no que for preciso. Ele hesitou, claramente dividido entre a necessidade de manter distância profissional e o conforto de tê-la por perto em um momento tão carregado emocionalmente. Obrigado, disse finalmente. A madrugada foi longa. Rafael sentou-se ao lado do leito de Marina, observando cada alteração nos monitores, ajustando medicações, verificando exames. Gabriela ficava próxima, oferecendo assistência quando necessário, mas principalmente proporcionando uma presença silenciosa e reconfortante. Por volta das 3 da manhã, quando Marina finalmente parecia estável, Rafael quebrou o silêncio. A última vez que a vi foi no enterro de Ana. Sua voz estava rouca de cansaço. Ela me culpou também. Como Tiago. Disse que eu deveria ter voltado, que eu saberia o que fazer. Ela estava sofrendo, respondeu Gabriela suavemente. Às vezes, quando perdemos alguém, precisamos culpar alguém. Eu me culpei mais do que qualquer um. Rafael esfregou os olhos cansados. Deveria ter reconhecido os sinais pelos relatórios médicos que Tiago me enviava. Deveria ter orientado melhor a equipe daqui. Deveria ter voltado imediatamente. Rafael, Gabriela raramente usava seu nome. Você não poderia saber. Este é o problema, Gabriela. Eu poderia. Eu deveria. Era meu trabalho saber. Era minha irmã. Havia tanta dor em sua voz que Gabriela não resistiu. Aproximou-se e colocou a mão sobre a dele. É por isso que você é tão exigente consigo mesmo? Por isso se tornou o coração de gelo? Ele deu um sorriso amargo. Um apelido apropriado, não? Irônico para alguém que falhou justamente em perceber um problema cardíaco. Você não falhou. Estava a milhares de quilômetros de distância, estudando para se tornar um médico melhor. Sua irmã saberia disso. Rafael olhou para a mão dela sobre a sua, permitindo aquele contato que tanto haviam evitado nas últimas semanas. Sabe o que é pior? Eu nem estava em uma cirurgia ou salvando vidas. Estava em um jantar com diretores de hospital, construindo conexões, pensando na minha carreira. E quantas vidas você salvou desde então por causa dessa carreira? Quantos pacientes beneficiados pelos conhecimentos que adquiriu? Ele a olhou surpreso com a veemência em sua voz. Você carrega essa culpa como uma cruz, Rafael. Mas sua irmã não iria querer isso. Tenho certeza de que ela se orgulharia do médico que você se tornou. As palavras de Gabriela pareciam atingir algo profundo dentro dele. Por um momento, os olhos de Rafael brilharam com lágrimas contidas, algo que ninguém no instituto jamais tinha testemunhado. Como você consegue? Perguntou ele. O quê? Ver através de mim desse jeito. Gabriela sorriu suavemente. Talvez porque eu não esteja olhando para o Dr. Cardoso ou para o coração de gelo. Estou olhando para você, Rafael. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada mudou algo fundamental entre eles. Não eram mais apenas supervisor e estagiária.
nem mesmo colegas com uma atração não admitida. Eram duas pessoas que tinham vislumbrado a alma uma da outra. Nas primeiras horas da manhã, Marina finalmente acordou. Estava confusa, desorientada, mas seus olhos se fixaram em Rafael imediatamente. Rafael? É você mesmo. Sim, Marina. Você está no Instituto Cardiotorácico. Sofreu um acidente. A mulher piscou várias vezes, como se tentasse organizar os pensamentos. Meu coração. Senti uma dor. Você teve um tamponamento cardíaco. Conseguimos drenar o líquido ao redor do coração. Está estável agora. Marina olhou ao redor, notando Gabriela. Quem é ela? Esta é Gabriela Duarte, enfermeira do Instituto. Ela ajudou a salvá-la. Obrigada, murmurou Marina fracamente, antes de fechar os olhos novamente, exausta. Nos dias que se seguiram, Marina recuperou-se gradualmente. Rafael passava por seu quarto sempre que podia, conversando brevemente, verificando sua evolução. Gabriela notou que a cada visita, algo parecia se curar nele também. Uma tarde, enquanto Gabriela verificava os sinais vitais de Marina, a paciente segurou seu pulso suavemente. Você e Rafael são próximos? A pergunta pegou Gabriela de surpresa. Trabalhamos juntos. Marina sorriu fracamente. Ele te olha de um jeito diferente. Nunca vi Rafael olhar assim para ninguém. Nem mesmo para Helena. Gabriela não soube como responder. Sabe, continuou Marina, Ana sempre dizia que o irmão precisava de alguém que derretesse aquela casca de gelo. Parece que finalmente encontrou. Aquela conversa ficou ecoando na mente de Gabriela. Seria possível que, mesmo tentando manter distância, seus sentimentos fossem tão óbvios? Uma semana depois, Marina recebeu alta. Na saída, abraçou Rafael longamente. Ana estaria orgulhosa, disse ela, e não iria querer que você continuasse se punindo. Nenhum de nós sabia o quanto era sério. Eu deveria ter voltado, insistiu ele, e talvez não teria feito diferença. Rafael, você precisa se perdoar. Ana já perdoou. Ela olhou para Gabriela, que estava a uma distância discreta. Não perca mais tempo com culpas do passado. A vida é agora. Aquelas palavras pareceram tocar Rafael profundamente. Após a partida de Marina, ele ficou em silêncio por um longo tempo, contemplativo. Naquela noite, Gabriela estava finalizando relatórios em uma sala vazia quando Rafael entrou. Fechou a porta atrás de si, algo que não fazia desde antes do evento beneficente. Marina está bem, disse Gabriela, quebrando o silêncio. Os exames finais estavam ótimos. Sim, ele parecia estar reunindo pensamentos, organizando palavras. Gabriela, tenho algo para dizer. Ela esperou, o coração acelerado. Vou propor seu nome para o programa de residência médica. De todas as coisas que esperava ouvir, aquela era a mais surpreendente. Residência, mas sou enfermeira, não médica. O Instituto está lançando um programa piloto para enfermeiros especializados em cardiologia avançada. Seria inédito no Brasil. E você seria a candidata perfeita. Gabriela sentiu uma mistura de emoções. Orgulho pela confiança em suas habilidades, esperança pela oportunidade, mas também apreensão. Rafael, isso seria incrível, mas pareceria favoritismo, completou ele, compreendendo imediatamente. Eu sei. É por isso que não serei seu supervisor direto. E a seleção será conduzida por um comitê independente. Mesmo assim, os rumores... Ao diabo com os rumores. Havia uma nova determinação em sua voz. Você merece essa oportunidade por seu próprio mérito. Negar-lhe isso seria injusto, Gabriela ponderou. Era uma chance extraordinária, algo que poderia transformar sua carreira e abrir portas que nem imaginava possíveis. Mas também significaria permanecer no instituto, sob a sombra dos rumores, da desconfiança, das insinuações. Preciso pensar, disse finalmente. Claro. Ele hesitou. Então tirou algo do bolso do jaleco, uma pequena caixa. Isto é para você. Um agradecimento por tudo que fez por Marina. Saia por mim. Gabriela abriu a caixa encontrando um estetoscópio personalizado, com seu nome gravado delicadamente no metal. É lindo. Mas não posso aceitar. Por favor. Não é um presente pessoal, é profissional. Ambos sabiam que era mais que isso. Era um símbolo. Uma memória do primeiro estetoscópio que ele lhe dera, uma lembrança de tudo que haviam compartilhado.
Após uma noite de reflexão, Gabriela tomou sua decisão. Na manhã seguinte, bateu à porta do escritório de Rafael. Não vou me inscrever no programa de residência do Instituto, anunciou ela diretamente. A decepção no rosto dele foi evidente. Entendo. É sua decisão e eu respeito. Vou me candidatar a outros programas, em outros hospitais. Rafael processou a informação lentamente. Isso significa que vai deixar o Instituto? Eventualmente, sim. Preciso construir minha própria reputação, Rafael. Longe de rumores, longe de favoritismos reais ou imaginários. Ele assentiu, compreendendo o raciocínio. Para onde pretende ir? Há um excelente programa no hospital universitário. Não é tão prestigioso quanto o Instituto, mas tem uma abordagem mais acadêmica, que combina com o que quero para minha carreira. Eles teriam sorte em tê-la. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não desconfortável, mas carregado de significados não ditos. Isso também significa, continuou Gabriela, reunindo coragem, que não haverá mais impedimentos profissionais entre nós. Rafael ergueu os olhos, surpreso com a franqueza. Se o que sentimos um pelo outro for real, ela prosseguiu, teremos a chance de descobrir longe das complicações do Instituto. Gabriela, não precisa dizer nada agora, interrompeu ela. Ambos temos muito com que lidar. Você com a separação, eu com minha nova trajetória. Mas quero que saiba que não estou fugindo. Estou apenas criando espaço para possibilidades. Rafael levantou-se, aproximando-se dela. Você é extraordinária, sabia? A maioria das pessoas teria escolhido o caminho mais fácil, mais conveniente. Nunca fui de escolher caminhos fáceis. Caso contrário, não teria saído do interior para enfrentar o coração de gelo de São Paulo. Ambos sorriram com a referência ao apelido. O que acontece agora? Perguntou ele. Agora terminamos o que começamos. Eu concluo meu estágio. Você finaliza seu processo de separação, ambos seguimos nossas vidas profissionais. E então, vemos o que o futuro reserva. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Parece um plano sábio. Aprendi com um bom médico a importância de um bom planejamento. Os meses seguintes foram de transformação para ambos. Gabriela concluiu seu estágio com excelência. Recebeu cartas de recomendação entusiasmadas, inclusive uma particularmente eloquente de Rafael, e foi aceita no programa do hospital universitário. Rafael finalizou seu divórcio de Helena, enfrentando as consequências profissionais e financeiras com uma serenidade que surpreendeu a muitos. O Dr. Vasconcelos, contrariando expectativas, manteve seu apoio ao Instituto, reconhecendo o valor profissional de Rafael, além dos laços familiares rompidos. No último dia de Gabriela no Instituto, enquanto esvaziava seu armário, foi surpreendida por Rafael. Vim me despedir adequadamente, disse ele, fechando a porta da sala de descanso dos enfermeiros. Vazia aquela hora. Não é um adeus, respondeu ela. São Paulo não é tão grande assim. Ainda assim. Quero dizer algo que não pude expressar antes. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Você me ensinou a sentir novamente, Gabriela. Depois de Ana, depois de todos os fracassos pessoais, eu havia me convencido de que a única coisa que importava era a excelência profissional. E então você chegou com seu idealismo, sua determinação, sua capacidade de ver além das aparências. Gabriela sentiu o coração acelerar. Era a declaração mais sincera que já ouvira dele. Rafael, não sei o que o futuro reserva para nós. Sei apenas que, pela primeira vez em muitos anos, estou aberto a possibilidades. E isso, Gabriela Duarte, é um milagre que só você poderia ter realizado. Ele se aproximou mais, hesitante, como se pedisse permissão. Gabriela eliminou a distância final entre eles, colocando as mãos em seu rosto e unindo seus lábios em um beijo suave, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos sorriam. Não mais o médico temido e a estagiária intimidada, mas um homem e uma mulher que haviam encontrado, um no outro, algo precioso e inesperado. Jantar amanhã? Perguntou ele. É um encontro, respondeu ela. Enquanto caminhavam juntos para fora do instituto, Gabriela levava em sua bolsa o estetoscópio personalizado. Não mais um símbolo de hierarquia ou distância profissional, mas um lembrete de uma jornada que começara com um doutor e senhorita,
e evoluíra para algo muito mais profundo. O sol se punha sobre São Paulo, lançando tons dourados sobre os edifícios espelhados. Gabriela pensou em sua chegada, meses atrás, cheia de sonhos e apreensões. Jamais poderia imaginar que encontraria não apenas crescimento profissional, mas também um amor que desafiava convenções e transformava corações. Ao lado de Rafael, agora caminhando de mãos dadas pela primeira vez em público, ela sabia que novos desafios viriam, mas também sabia que alguns corações, mesmo os mais frios, precisavam apenas do toque certo para voltarem a bater com toda a força. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriela e Rafael tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, sobre como o amor pode derreter até o mais gelado dos corações, não deixem de se inscrever em nosso canal